Aoba. Aí tem coragem, viu? Presta atenção. E aí, galera, beleza? Primeiramente, bom dia. Segundamente, Aoba. E agora, senhores, pro terror de alguns de vocês, iremos falar sobre René Descartes e o racionalismo cartesiano. Se segura na cadeira, se amarra na cama e vambora. Vamos falar então primeiro do racionalismo. Racionalismo é uma teoria filosófica que dá prioridade à razão como faculdade de conhecimento relativamente aos sentidos. Ou seja, a razão, o pensamento humano, ele está acima dos sentidos humanos. O racionalismo cartesiano é basicamente isso. Você tem os sentidos humanos e você tem a razão aqui em cima, velho. O racionalismo pode ser dividido em diferentes vertentes. Nós temos a vertente metafísica, que encontra um caráter racional na realidade e indica que o mundo está ordenado de forma lógica e sujeito a leis. Ou seja, que existem leis naturais para o mundo e para o universo. Existe também a vertente epistemológica, que contempla a razão como fonte de todo o conhecimento verdadeiro, sendo independente da experiência. Ou seja, todo conhecimento ele vem da razão humana, não necessariamente ele precisa ser experimentalmente comprovado. Olha que doido. Significa então que aquilo que o ser humano pensa, né, já é prova o suficiente. Se você tiver provas racionais, já seria prova o suficiente para dizer que algo é real, que é verdade. Nós temos também a vertente ética, que acentua a relevância da racionalidade, respectivamente, à ação moral. Ou seja, a razão, ela deveria então, nessa vertente, andar junto com aquilo que é moral e aquilo que é imoral. Nessa charge aqui, existe uma discussão que é importantíssima, que é a questão da era da verdade e da era da pós-verdade, né? René Descartes ele já dizia, penso, logo existo. Aqui a gente vê uma questão racional, né, de que eu só consigo provar a minha existência, eu só sei que eu existo porque eu penso. Logo, se eu penso, se eu sou algo que pensa, eu devo existir. Todo o resto que eu não tenho como verificar a existência, todo o resto que eu não tenho como comprovar que não é, por exemplo, uma alucinação minha, eu não sei se existe ou não. Isso é a era da verdade, né? A gente buscar formas de comprovar a realidade à nossa volta. Hoje, a gente tem um processo muito grande do que a gente chama de pós-verdade, né? É a ideia de que eu acredito, logo eu estou certo. E não é assim que funciona. A pós-verdade ela tem feito, por exemplo, com que movimentos anti-vacina aconteçam pelo mundo todo. O próprio movimento terraplanista, bando de doido, fruto dessa pós-verdade, né, que se eu não consigo entender os mecanismos, então aquilo ali não é real. Sem que eu estude esses mecanismos, sem que eu tenha condições de buscar ferramentas para comprovar esses mecanismos. Então, dentro desse princípio racionalista aí do René Descartes, os princípios da razão, que tornam possível o conhecimento e o juízo moral, são inatos.
e convergem na capacidade do conhecimento humano. Ou seja, a razão, ela nasce dentro do ser humano. Então todo ser humano, ele é racional. Ele pode não escolher ser racional, mas todo ser humano é, por essência, dotado de razão. A defesa da razão e da preponderância dessa corrente filosófica se transformou na ideologia do iluminismo francês e, no contexto religioso, criou uma atitude crítica em relação à revelação, que culminou na defesa de uma religião natural. Então, o racionalismo chegou a ser transformado numa ideia quase que religiosa, né? Uma ideia quase que religiosa aí, pós-iluminismo, né? Buscando aí uma espécie de razão da natureza. Agora dá uma olhada nessa frase aqui do Descartes. Enquanto duvido de tudo, não posso duvidar que esteja duvidando. Eu sou algo que duvida, sou algo que pensa na dúvida, sou algo que existe por pensar. Se penso, logo eu existo. Enquanto eu duvido de tudo, não posso duvidar que esteja duvidando. Ou seja, a única coisa que eu não posso duvidar que existe, a única coisa que eu não posso duvidar que é real, é o meu pensamento. Todo o resto pode ser irreal. Bom, para Descartes, existiam 3 categorias de ideias: as adventícias, as factícias e as inatas. Adventícias representam as ideias que surgem através de dados obtidos pelos nossos sentidos. O gosto do meu chá é uma categoria de ideia adventícia. Eu experiencio essa ideia através dos meus sentidos. As factícias são as ideias que têm origem na nossa imaginação, naquilo que a gente imagina. E as ideias inatas são aquelas que não dependem da experiência e estão dentro de nós desde que nascemos, né? E isso é uma discussão já muito mais aprofundada, né? E segundo Descartes, conceitos matemáticos e a noção da existência de Deus seriam exemplos de ideias inatas, coisas que nascem com a gente. Então, para o Descartes, a matemática ela teria nascido dentro do ser humano. A noção da existência de algo maior também teria sido uma ideia inata, nascida dentro do ser humano. Agora dá uma olhada nessa charge. Penso, logo existo. Pense nisso, Godofredo. Godofredo diz, não pensarei em nada. Logo, ele deixa de existir. Claro, a gente sabe que não é assim que funciona, e não era isso que o Descartes queria dizer. O Descartes estava querendo que as pessoas constantemente questionassem tudo à sua volta. Esse é o grande legado do racionalismo cartesiano. É você questionar tudo aquilo que está à sua volta. Por exemplo, a sua própria realidade. É um exercício que dá uma mexida na cabeça da gente, mas será que tudo aquilo à sua volta é real? Essa é uma ideia que para muita gente é perturbadora. Né, Adriele? Mas é uma ideia que fundamenta todo o pensamento racional ocidental. Sempre duvide. Sempre questione. Isso é a coisa mais importante que a gente pode tirar da obra do René Descartes. Senhores, tchau, obrigado.